Tranquilo, senhores? Aqui é o engenheiro agrônomo Davis e eu quero conversar com os senhores um pouco sobre o cenário de produção de soja safrinha aqui no Paraguai. Tá? Eu tenho observado em algumas áreas esse tipo, tá, de sintoma aparecendo em reboleiras nas lavouras. O que é esse sintoma aqui de amarelecimento na ponteira da soja? Isso aqui é a sintomatologia típica da deficiência de potássio, tá, em sojas de hábito de crescimento indeterminado. Tá? E o que isso tem realmente, qual o impacto que isso traz para a cultura e pensando também nas áreas onde a gente está separando para a produção de grãos, qual o impacto dessa deficiência no processo de produção da cultura? Bom, o que a gente tem que entender, pessoal, que o potássio é um macroelemento, certo? Que é exigido em grandes quantidades pela cultura, cerca de 22 a 23 kg de K2O para cada tonelada de grão, ok? E ele tem um papel fundamental no processo de produção. Algumas das funções do potássio que a gente pode citar, uma delas, por exemplo, a participação no processo de fotossíntese. É fundamental para a produção de ATP, tá? Que é o trifosfato de adenosina. O ATP é utilizado, que é produzido na primeira fase da fotossíntese e depois é utilizado na segunda fase para a fixação de carbono, certo? E outra função importante do potássio que a gente pode destacar é o que? A ativação enzimática. E nesse contexto é que ele, que ele tem um papel ainda mais importante. Por quê? O potássio, ele ativa uma enzima que é chamada de ATPase, tá? Que é utilizada, essa enzima, ela catalisa algumas reações, tá? Para translocação de açúcares, certo? Então, tudo aquilo que é produzido, certo? De fotoassimilado, de açúcares que é produzido e acumulado aqui na folha, depois tem que ser translocado isso aqui, certo? Para o grão. Ou seja, a folha é a nossa fonte de fotoassimilado, de açúcares, enfim. E quando a soja entra nos estágios, digamos assim, da metade de enchimento de grão para frente, principalmente isso acontece bastante na safrinha, nas áreas onde tem deficiência de potássio, a gente observa isso aqui, tá? A soja começa a sentir fome de potássio e o que acontece? Nós vamos ter quebra de rendimento. Por quê? Porque essa ponteira aqui, pessoal, não vai encher de maneira adequada, certo? Então, tudo aquilo que deveria ser translocado daqui, que deveria estar acumulado aqui na folha e que não está sendo acumulado. Por quê? Porque o potássio não tá sendo suprida a demanda, né, que a planta tem. A planta tem uma falha no processo fotossintético e ela tem uma falha no processo de translocação de açúcares da folha para o grão. Então o que acontece? Essa ponteira aqui, você perde enchimento. E pelos cálculos que eu fiz, tá, calculando o peso de grão dentro da reboleira e fora da reboleira, a perda é em torno de 15%. Agora, qual, digamos assim, o impacto na área como um todo? Isso vai depender, certo, do grau de extensão que você tem de deficiência nas tuas áreas. Ou seja, quanto mais reboleiras com esse tipo de deficiência você tiver, maior vai ser a quebra de produtividade da tua lavoura. Então isso é um ponto importantíssimo, principalmente para a gente que está pensando em produzir semente de qualidade. Não tem como a gente produzir semente de altíssimo vigor, de boa qualidade, quando você tem um cenário desses. E se vocês observar, eu vou colocar umas fotos aqui também, nesse vídeo, o que acontece? Nessas reboleiras, a tendência é de que, pela planta estar já com fome de potássio, essa planta tem um desequilíbrio nutricional, ela também está mais propensa a ataque de fungos. Então, o que você vai começar a observar? Observar ataque de cercóspora, a cercóspora quicuxa, a mancha púrpura, certo? Então, nessas vagens, geralmente você vê já as lesões, você abre a vagem e você vai ver que o grão já está manchado, certo? Então, além de você perder produtividade, você também está perdendo em relação à qualidade de grão, certo? Então é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração. Esse vídeo é apenas para alertar, ou seja, para a gente estar antenado com aquilo que está acontecendo dentro da nossa lavoura. Se você começa a observar essas reboleiras, é interessante você chamar um profissional da sua confiança, fazer um diagnóstico, né, observar o que é que está acontecendo, se eu estou com deficiência de potássio no solo, ou se existe algum outro impedimento, né,
que possa estar causando esse desequilíbrio nutricional, tá bom? Essa era a mensagem e é isso aí. Grande abraço a todos. Até mais.